Konnichiwa, Gaijin! Tudo bom com vocês? Feliz 2023! Primeiro vídeo do canal desse ano. E a gente vai falar do quê? A gente vai falar sobre não é tudo igual. Eu já dei uma pequena introdução, né, nessa série de que não é tudo igual. Japonês, coreano, chinês, tailandês não são todos iguais. Eu nunca imaginei que eu fosse usar exemplos da aula de iluminação da professora Flávia Liotti. Um beijo, professora. Vai ser super útil para eu exemplificar o que eu vou falar para vocês. Porque muita gente fala assim, Anne, por que os asiáticos têm, né, a gente fala os olhinhos puxados, né, tão diferentes dos nossos? O que, né, faz com que isso aconteça? Cientificamente, a gente não tem como comprovar nada, são simplesmente teorias. Mas a gente sabe que o nosso corpo, ele evolui, ele sofre transformações e adaptações conforme o nosso ambiente. E tem duas coisas que eu lembro muito bem que a professora Flávia falava, ficou super gravado na minha cabeça. E a primeira coisa que eu posso falar para vocês é que os asiáticos, eles são descendentes dos mongols e Mongólia. Então, o que acontece? Lá é um lugar muito frio, muito gélido, tem muita neve e a gente sabe que, aula da professora Flávia, o branco, ele reflete muita luminosidade. Então, quando o sol batia na neve, a primeira reação do nosso corpo qual que é? Quando a gente sai no sol, a primeira reação que a gente tem é simplesmente a gente fechar um pouco os nossos olhos para proteger a nossa visão. E com os mongols não era diferente, eles protegiam também de alguma forma a visão deles e então eles fechavam. Com o passar dos anos, então, dizem, né, que o corpo foi se adaptando a esse tipo de ambiente e aí eles começaram a ter uma gordurinha a mais, né, na pálpebra aqui em cima, que protegem os olhos deles. E quando eles migraram lá para a parte asiática, continuaram. Então, por isso, os descendentes, né, a parte asiática, como neva, como eles têm muita claridade lá, eles continuaram. Então, por esse motivo, é que eles têm essa gordurinha a mais e têm os olhinhos puxados. Sei que tem alguns que não gostam muito desse termo, né, dos olhinhos fechados, mas assim, estou falando com todo o respeito, porque eu só estou simplificando, tá? Uma coisa que confirma um pouco essa tese e que algumas pessoas às vezes podem até exemplificar pra gente, pra ficar um pouco mais fácil, de que a gente se adapta ao meio que a gente vive, é que vocês já repararam que algumas crianças que são adotadas, elas lembram muito, mas muito mesmo, os seus pais adotivos? Vocês já repararam isso? Quando a criança é muito pequenininha, ela vai pegar os trejeitos, as expressões faciais, né, dos pais. Ela vai aprender, né, essas expressões faciais e aí elas vão pegar os trejeitos dos pais adotivos e crescendo, elas vão, né, tipo, as expressões faciais do rosto dela vão moldando um pouco o rosto das crianças. Por isso que às vezes a gente vê uma criança e se ninguém fala que é adotado, a gente nem imagina, porque eles vão imitar os pais, as pessoas que estão mais próximas a ela. Então, às vezes, nem parece, a não ser assim, às vezes, cor de cabelo, cor do olho, mas as expressões faciais geralmente fica muito parecida com a dos pais e às vezes a gente nem percebe que elas foram adotadas. Eu conheço duas pessoas assim que foram pegas de criança mesmo e que se você olhar você fala assim, nem parece, né? Mas é por conta disso, é a adaptação do nosso corpo, é a transformação e a evolução do nosso corpo. Como eu disse, não é nada cientificamente comprovado, mas nós temos essas teses. E hoje eu vou mostrar para vocês algumas características físicas que tem como a gente diferenciar entre coreano, chinês e japonês. Lembra que eu vou pegar a grosso modo, num contexto geral, de uma coisa que dá para vocês identificarem. Porém, não significa que é 100% exato, porque como eu vivo falando para vocês,
nós temos regiões, cada região vai ter a sua característica física, então eu vou pegar bem a grosso modo mesmo pra mostrar pra vocês que tem sim diferença. Na parte física, naturalmente, a maioria deles são magros, mas não significa que todos sejam magros, tá? Eles têm o ideal de beleza de ser magro. Isso vai depender muito da alimentação individual, da parte de genes, vai de exercícios físicos e tudo mais. Então, não necessariamente eles são magros, mas a maioria deles sim, são magros. Na questão de altura, os coreanos são os que atingem a maior altura. Logo depois vem os japoneses e os chineses ficam em último lugar. Lembrando que isso é uma média, tá, gente? Porque a gente sabe que tem coreanos, chineses e japoneses que são super altos. Os japoneses, se vocês observarem bem, ele é mais longo, comprido. E os olhos dos japoneses, eles são inclinadinhos, tá? Para cima. Ao contrário dos olhos chineses, que geralmente eles são inclinados mais para baixo. E eles têm o rosto um pouco mais arredondado do que comprido. E dizem que a boca dos chineses é mais carnuda. Isso daí eu já não sei, viu? Isso daí eu não fico reparando muito, não. O rosto dos coreanos, gente, eles têm o queixo mais quadradinho, o maxilar deles é bem marcado e a maçã do rosto, ela é bem assim, marcada assim, bem alta assim. Vocês percebem isso no formato do rosto. E os olhos dos coreanos dizem ser os menores. Então, enquanto eu tô aqui explicando, tá fácil, né? Agora, na prática, vocês vão ver que não é nada simples quando os atores estão maquiados. Vamos lá? Que hoje a gente sabe que as pessoas têm muitos recursos com maquiagem, com cirurgias plásticas, né? Muitos deles passam por cirurgias plásticas. Já comentei com vocês isso em outros vídeos. Então, é meio difícil, às vezes, você ter certeza da nacionalidade, mas a gente tenta. Viu como é difícil, gente? Não é muito fácil, não. Mas vocês vão ver que se vocês olharem bem atentamente, vocês conseguem perceber qual a nacionalidade de cada um. É por isso que eu prefiro escutar eles falando alguma coisa que é muito mais fácil de definir qual é a nacionalidade deles. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhem com mais pessoas. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem sugestão de vídeo, de drama, deixa aqui pra mim nos comentários. Agradeço de novo, né, por ter a companhia de vocês. Mas eu quero aumentar a nossa família, então compartilhem com seus amigos. Não deixem de se inscrever no canal. Um feliz 2023 pra gente. Que Deus nos abençoe muito, que seja um ano maravilhoso. Um beijo bem grande no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!